Amados, amadas, queridos, graça e paz. Shalom. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males, assim seja, em nome de Jesus. Amém? Nós temos visto, convivido, ouvido muitos sinais, muitas pessoas que estão sendo impactadas, muitas pessoas que estão se voltando ao Senhor, compreendendo a essência, compreendendo os propósitos e trazendo à existência um novo tempo para as suas vidas. Pessoas se arrependendo dos seus maus caminhos, pessoas liberando perdão, pessoas se reconciliando com Jesus, desviados, voltando para o caminho do Senhor. Como tem sido lindo o mover de Deus nesses dias, como tem sido maravilhoso a gente olhar pelos olhos da fé, pelos olhos proféticos, pelos olhos da promessa e compreendermos que o que nós estamos passando, com o que nós estamos vivendo, não é somente uma aflição, não é tão somente um tempo de dores ou de crise para a humanidade. É um mecanismo, é um método, é algo que Deus está usando, que Deus está movendo para que o homem possa se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e voltar a adorá-lo, a buscá-lo, como sendo o único Deus, Criador dos céus e da terra, Ele que prometeu, Ele que cumpre e Ele que determina as coisas à humanidade. Nós precisamos compreender que é tempo de voltarmos às essências, voltarmos à origem, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a crer num único e suficiente Deus. Meu amado, você que está aí agora chegando, vindo até nós através dessa palavra, para nos ouvir, para ouvir a voz de Deus, eu queria te pedir algo. Nesse momento, compartilhe esta live, compartilhe esta palavra, clique aí naquele botãozinho que tem embaixo aqui, ó, compartilhar, né? E compartilhe para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas também. Compartilhe a palavra de Deus, não custa nada, né? A gente pode, ao compartilhar a palavra de Deus, estar levando uma luz de esperança, uma luz de fé, uma palavra para algumas pessoas que possam estar agoniadas, angustiadas, precisando ouvir algo que venha do Senhor. Amém? Então compartilha. Nós cremos que nós estamos vivendo um novo tempo e esse novo tempo estará nos levando a um propósito do Senhor. Esse novo tempo estará fazendo com que nós possamos refletir e restaurar princípios nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina a movermos-nos por princípios. E hoje, na minha reflexão desta tarde, início de noite, nessa viração do dia que nós estamos aqui juntos, né? Uma viração do dia onde Deus visita o homem profeticamente, né? Deus tem visitado a humanidade, Deus tem te visitado e Deus quer te visitar para que você tenha intimidade com Ele. E nessa viração do dia, todos os dias às 18 horas nós estamos com esse propósito de estarmos aqui para poder trazer a você uma palavra de vida, um devocional, uma reflexão
para que a gente possa estar trazendo à existência aquilo que vem do comando, aquilo que vem do controle do Senhor para as nossas vidas. E hoje eu queria falar com você sobre um modelo que foi estabelecido, sobre um modelo que foi gerado, sobre um modelo que foi praticado e sobre um modelo que nós precisamos restaurar, resgatar e vivenciar nas nossas vidas. Eu estou falando de um modelo configurado, de um modelo gerado pela igreja primitiva. A igreja, em Atos dos Apóstolos, ela trouxe à existência um modelo para que este modelo pudesse se perpetuar através dos anos, através dos séculos, e que nós pudéssemos encarar este modelo da igreja de Atos dos Apóstolos como sendo um modelo que o Senhor tem nos exortado para vivenciá-lo, para vivermos segundo este modelo. Meu querido, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela precisou romper paradigmas, romper sofismas, romper um modelo tradicional de religiosidade que existia quando Jesus veio ao mundo. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei tinham criado um modelo e esse modelo foi confrontado por Jesus. E Jesus estabelece o seu modelo correto. E este modelo a gente pode olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja primitiva, uma igreja que trouxe um conceito, um modelo que alcançou os confins da terra. Eu e você hoje podemos dizer que estamos vivendo o Evangelho, que temos Jesus nas nossas vidas, porque esse modelo da igreja de Atos dos Apóstolos nos alcançou, chegou até nós. E eu queria, nesta tarde, nesse início de noite, refletir com você, se nós hoje realmente estamos vivendo este modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, ou se nós precisamos reorganizar o nosso comportamento, os nossos atos, para podermos desfrutar daquele modelo criado por Jesus e que esse modelo possa impactar as nações da terra, as gerações, trazer à existência a promessa de Deus. Amém? E eu te convido para, junto comigo, refletirmos nessa tarde sobre um modelo que deve ser implementado, um modelo que deve ser vivido. E o tema de hoje é vivendo um modelo em unidade. Eu queria ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus amados, um modelo instituído por Jesus. Um modelo que fala que aqueles homens que congregavam, que viviam a igreja primitiva, que viviam o chamado de Deus, que viviam uma novidade na religiosidade, eles tinham algumas características, né? Eles perseveravam, estavam firmes na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam firmes na comunhão, eles permaneciam firmes e fortes no partir do pão e se mantinham firmes e fortes nas orações. Meus amados, a doutrina dos apóstolos fala
da sã doutrina. Fala de nós podermos estar pautando o que nós temos de conhecimento na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós vivemos hoje debaixo de um manto apostólico. Nós cremos que o manto apostólico ele é respaldado pelos 5 ministérios que Deus instituiu através de Jesus à igreja. Um dos ministérios é o apostólico. E o ministério apostólico, um dos principais objetivos que ele tem é guardar pela sã doutrina, guardar pela essência da palavra, guardar a verdade que traz cura, que traz libertação. João 8,32 nos ensina sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vivemos um modelo e precisamos praticar este modelo, que é ouvir a palavra, receber a palavra e praticar a palavra. O modelo apostólico é exatamente esse: perseverar na doutrina, perseverar no ensino, perseverar na aquisição de conhecimento baseado na palavra de Deus. Meus amados, nós vemos pessoas, nós vemos modelos, nós vemos denominações, nós vemos muita coisa. E eu preciso te alertar, tem muita coisa que não é coerente, que não é condizente com a palavra. Tem muita gente pregando um evangelho de ideologia pessoal, de achismo, de vontades, de desejos que não estão alinhados com o Senhor, não estão alinhados com a palavra, não estão alinhados com a verdade, não estão alinhados com o propósito que Deus tem para o homem. Deus tem propósito de salvação, de cura, de restauração. Deus tem propósitos de redenção para a humanidade. Eu e você fomos chamados para guardar a essência desse evangelho. Nós somos guardados ou guardadores das suas promessas, nós somos guardadores da sua profecia e nós precisamos exercitar a nossa fé para crermos em sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Nós temos esfriado muitas vezes as nossas igrejas, nós temos esfriado muitas vezes o nosso povo, que está se tornando descrente do poder e da autoridade que Deus instituiu ao homem. E muitas vezes, quando nós vemos sinais, muitas vezes quando nós vemos prodígios, muitas vezes quando o poder e a presença de Deus se manifesta no nosso meio, nós temos que conviver com pessoas escandalizadas, porque não creem e não aceitam o poder e a manifestação do Senhor. É tempo de nós voltarmos à essência, é tempo de nós voltarmos à doutrina dos apóstolos, é tempo de nós voltarmos para a palavra, mas também é tempo de nós crermos que Jesus continua salvando, curando, libertando, transformando e agindo com sinais, milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. E é por isso que nós profetizamos na sua vida. É por isso que nós declaramos o poder do Espírito Santo na tua vida. É por isso que nós cremos que milagres acontecem. É por isso que nós cremos na manifestação dos sinais, para que esses sinais possam gerar vida, para que esses sinais possam gerar fé, para que esses sinais possam transformar o nosso entendimento e nós possamos renovar a nossa mente, não mais contaminado pelo mundo, não mais contaminado pelo humanismo, não mais contaminado pelas coisas do homem, mas crendo
que a palavra de Deus, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, ela continua sendo uma verdade nos nossos dias. Ela continua sendo uma revelação profética de Deus para o homem, que diz: aquele que crer como um grão de mostarda, ele dirá ao monte, ele dirá ao seu problema, ele dirá à sua crise: lança-te daqui para lá, e assim o será, e nada nos será impossível. Meu amado, creia na palavra, viva para a palavra, viva pela palavra, tenha a palavra de Deus, a sã doutrina na tua mente, nos teus lábios, porque dela virá o amparo para a tua alma, o amparo para o seu coração. As suas emoções serão tratadas e as suas emoções serão cuidadas quando você deposita a sua esperança, a sua fé, o seu desejo e as suas vontades nessa palavra, na sã doutrina dos apóstolos. Hoje, nós precisamos saber que o chamado de Deus é para que a igreja verdadeira, a sua eclésia, se posicione diante do mundo, diante das pessoas, diante deste conflito que nós estamos vivendo, diante desse cenário de nuvens negras que nós estamos passando, para podermos fazer a diferença. Do que adianta a igreja se acovardar? Do que adianta a igreja se esconder? Do que adianta a igreja não viver a realidade da palavra que traz cura, que traz libertação, que traz santificação e que cumpre o propósito de redenção de Deus para a humanidade? Meus queridos, é tempo de nós pregarmos o Evangelho, é tempo de nós anunciarmos o Evangelho, é tempo de nós restaurarmos o modelo da igreja primitiva, o modelo da igreja que alcançou os confins da terra, o modelo da igreja que entendeu que o ID é um comissionamento para todos aqueles que foram restaurados, para todos aqueles que foram redimidos, para todos aqueles que foram empoderados pela manifestação, pela glória do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que hoje a fé de muitas pessoas tem sido depositada em templos suntuosos, templos gigantescos, templos que mostram que o materialismo ali habita, templos que mostram que o homem pode construir, que o homem pode fazer, que o homem pode ter. Mas eu te chamo a atenção: esses templos de nada valerão se a sã doutrina não estiver sendo praticada através deles. Esses templos de nada valerão se eles se forem apenas a imagem do materialismo, do poder e da conquista que Deus faz, e tiverem dentro deles fiéis, tiverem dentro deles discípulos, tiverem dentro deles membros fracos na sua fé, fracos e pobres no conhecimento e no ensino da palavra. O ensino fraco gera fiéis fracos. O ensino da palavra ausente gera pessoas pobres no seu conhecimento e na essência da palavra. E eles são conduzidos de um lado para o outro como as ondas do mar. Nós precisamos voltar à essência, a praticarmos a essência, a mergulharmos na palavra que traz cura, que traz libertação e que traz um mover diferente na mente das pessoas e que farão com que elas creiam que a verdade é um parâmetro único, é um parâmetro que revela a essência do Senhor, que revela a essência de Deus. Nós precisamos buscar
a essência do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor que nos abençoa, porque a palavra nos garante que quando nós tivermos intimidade com Ele, as bênçãos dele virão e nos alcançarão. Quando nós obedecermos a Ele, quando nós ouvirmos a palavra, quando nós guardarmos a palavra no nosso coração, quando nós vivermos esta palavra, Deuteronômio 28, esta palavra produzirá bênçãos nas nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pela sã doutrina, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, nós precisamos ser guiados por um modelo que foi gerado e um modelo que nos trouxe vida, um modelo que nos trouxe respaldo, um modelo que nos trouxe identidade. Amém? Eu queria que você pudesse compreender que é tempo de nós pararmos de buscar as bênçãos do Senhor para buscarmos o Senhor da bênção, restaurando a sua palavra, restaurando a sua promessa, restaurando as suas profecias, restaurando um modelo que nos trouxe a certeza de sermos vitoriosos. Nesse devocional de hoje, eu clamo a você, volte o seu entendimento para a palavra de Deus, volte o seu entendimento para a sã doutrina, volte o seu entendimento para compreender que Deus continua sendo o mesmo, que transformou o mundo através de uma igreja em Atos dos Apóstolos, e que essa igreja precisa ser o modelo para nós. Uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que exortava as pessoas a mudarem o seu comportamento, uma igreja que dizia que nós somos herdeiros de Cristo e por isso precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, para que dele venha toda a provisão nas nossas vidas. Quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor age para que haja transformação nas nossas vidas. E essa é a grande realidade. Meus amados, a sã doutrina também fala de nós agirmos como agia a igreja em Atos dos Apóstolos. E aí, eu preciso também te dizer, é momento de nós avaliarmos se nós estamos nos comportando da mesma forma que se comportava a igreja do Atos dos Apóstolos. Jesus, um dia, falou para nós que nós deveríamos cuidar das pessoas, que nós deveríamos amparar as pessoas. Jesus, um dia, disse que muitos seriam lançados fora e que diriam que eles não eram reconhecidos no reino dos céus. E Jesus exorta que eles perguntariam: por que nós fomos lançados fora? Por que nós não fomos reconhecidos? E Jesus diz: porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Porque quando eu tive necessidades, vocês não me ampararam. Porque quando eu estive doente, vocês não me visitaram. E esses homens perguntaram: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com necessidade ou com doenças? E Jesus disse: quando vocês deixaram de fazer tudo isso a um dos meus pequeninos. A sã doutrina fala que o reino de Deus não é feito para que os grandes sejam exaltados, mas para que os pequenos sejam amparados e assistidos. Tiago 1,27, nos exorta dizendo: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. A religião pura e imaculada para com Deus, que vem de Deus, que é o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e guardar-se da corrupção do mundo. Meu querido, é tempo de nós, como igreja, olharmos para os necessitados e guardarmos o nosso íntimo, o nosso coração, as nossas emoções da corrupção deste mundo. É tempo de nós restaurarmos as origens. Na sequência, em Atos dos Apóstolos, nós vemos e ouvimos que ele fala que viviam também na comunhão. A comunhão nós poderíamos explicar que é uma palavra derivada da comum união. Viviam em unidade. Eles viviam o mesmo pensamento, eles viviam um alinhamento de um mesmo propósito. Eles viviam ajustados, caminhando num mesmo sentido, caminhando num mesmo rumo, caminhando, sendo norteados por um mesmo objetivo. E esse objetivo era o reino de Deus. Hoje, nós vemos pessoas defendendo reinos pessoais, ideologias pessoais, ministérios pessoais, crescimento, aquisição de novos membros, ampliação da sua denominação. Nós precisamos alinhar o nosso entendimento com o reino de Deus. É o reino de Deus que deve ser valorizado. É o reino de Deus, as almas que estão se perdendo, que devem estar no nosso foco. São os aflitos que clamam por justiça, os aflitos que clamam por não saber o que farão das suas vidas. Esse é o nosso objetivo para vivermos em comunhão. Também nos fala que eles viviam unânimes, unidos no partir do pão. Eu quero te dizer duas coisas com relação a isso. Valorize o poder da mesa. Valorize o poder que você tem com a tua família, com a tua casa. O poder da unidade gerada dentro do teu lar. Restaure princípios dentro da tua casa, dentro da tua família, para que você possa testemunhar a grande obra que está sendo feita e que haverá de ser testemunho dentro da tua casa. Restauração do amor, restauração da comunhão, restauração da unidade, restauração de um pensamento único, restauração de um modelo baseado na doutrina dos apóstolos. A tua casa será um pedacinho do céu. O partir do pão na tua mesa será prazeroso. A tua vida em família será abençoada. Assim será em nome de Jesus. Quando nós também olhamos para esse modelo de partir do pão, também nos remete a lembrarmos que Jesus nos ensinou que sempre que nos reuníssemos, nós partíssemos o pão para poder lembrar que Ele morreu por mim e por você, e que Ele nos prometeu que voltaria para nos levar a fazermos morada juntamente com Ele, com o Pai, com todos os anjos e com todos os santos na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Partir o pão fala de nós nunca nos esquecermos que Jesus morreu, que Jesus foi sacrificado, que o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, foi derramado numa cruz para que nós tivéssemos em nossas vidas a certeza da salvação. Compreenda, viva e tome posse dessa promessa, que Deus possa estar nos salvando dia após dia, para que no dia glorioso que nós somos chamados para estarmos com Ele, nosso nome
possa estar escrito no livro da vida e nós garantirmos a nossa salvação. Amém? Também ele nos fala que eles viviam juntos, unânimes, nas orações. Preste atenção. Viver unidos, unânimes na oração, é saber que uns oravam pelos outros, que uns intercediam pelos outros. O Senhor estabeleceu para nós um modelo de oração. Mateus capítulo 6, versos 5 e verso 6, que ele fala que nós não deveríamos orar como os hipócritas, que gostam de se aparecer em pé nas sinagogas, que nós deveríamos fazer diferente, que nós deveríamos ser um modelo diferente, que quando nós formos orar, nós pudéssemos entrar no nosso quarto, fecharmos as nossas portas, nos relacionarmos com Deus, termos intimidade com Deus, termos uma comunhão com o Senhor, chamarmos o Senhor de Abba Pai, Papaizinho querido, e que nessa nossa oração nós pudéssemos revelar em segredo tudo aquilo que nós temos de necessidades, de aflição, de angústias, para que o Senhor possa nos recompensar. E eu queria, para podermos encerrar esse devocional, dizer para você, é momento de nós exercitarmos a intercessão. É momento de nós orarmos uns pelos outros. E eu queria te desafiar, você que está me vendo, você que está me assistindo, você que pode gerar uma corrente de oração, que você possa hoje assumir um propósito diante dos homens e diante de Deus, de orar por 5 pessoas, de orar pelas pessoas que você sabe que estão necessitando de algo, seja para salvação, seja para libertação, seja para cura, seja para que ela seja regenerada, restaurada, curada e tenha restituição na sua vida, para que o plano de redenção as alcance. E eu queria então te desafiar hoje, que nesse devocional, além de tudo isso que Deus está falando conosco, de restaurarmos princípios, de restaurarmos modelos, de restaurarmos um comportamento, nós também possamos colocar diante do Senhor um propósito de oração, um propósito de, na nossa intimidade, quando nós chamamos o Senhor de Abba Pai, Papaizinho querido, Papaizinho que está aqui no meu coração, nós também possamos apresentar, pelo menos, a vida de 5 pessoas, para que elas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala em Tiago 5,16, que quando nós oramos uns pelos outros, há cura, a salvação, e as pessoas são saradas dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus traumas. E ainda nos diz no final desse verso que a oração feita por um justo pode muito por seus efeitos. Eu quero te dizer, nós somos chamados à justiça, eu e você somos justos perante o Senhor, e a nossa oração pode levar com que pessoas sejam salvas, com que pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e venham ou voltem a ter vida novamente. Nós somos chamados para voltarmos aos princípios, nós somos chamados para crermos que existe um grande avivamento que virá sobre nós, mas nós precisamos estar prontos e preparados, usando o modelo correto, usando a forma correta, usando algo que o Senhor nos ensinou para podermos levar às nações da terra esse avivamento, esse mover do Espírito Santo, para que haja frutos e uma grande frutificação. Assim eu creio e assim eu profetizo na vida de você. Nós viveremos
um mover do Espírito Santo tremendo nas nossas vidas. E eu queria que, se você pudesse tomar posse dessa palavra hoje, disso para a tua vida, para o teu coração, você pudesse levantar a sua mão direita, você pudesse estender a sua mão direita ou as suas mãos aos céus e junto nós pudéssemos orar neste momento. Clame ao Senhor agora, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Abba, Pai, Papaizinho querido, nós nos entregamos a Ti neste momento, Senhor, nós oramos a Ti, nós Te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que tem contaminado o homem, que tem feito com que o modelo que o Senhor estabeleceu possa ser corrompido, possa ser distorcido, possa ser deixado para trás, nós possamos ver agora, meu Pai, uma restauração de princípios, de valores, que estão baseados, meu Pai, naquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, nós oramos, nós intercedemos e nós clamamos a Ti. Senhor, mova os céus ao nosso favor. Usa, Senhor, o que está acontecendo neste país, o que está acontecendo no mundo, para que a Tua igreja se volte aos Teus princípios. Pai, continue agindo no nosso meio com sinais, com milagres, com prodígios e com maravilhas. Que cada um, meu Pai, que tem ouvido a palavra que tem sido semeada, possa ser um terreno, meu Pai, para que essa palavra não volte vazia, para que ela possa crescer e dar frutos. Pai, em nome de Jesus, toque agora nesta pessoa que ouviu a Tua palavra, que ouviu o Teu ensino e que precisa, Senhor, ser amparada, ser acolhida, ser tocada, meu Pai, por uma porção dobrada que vem de Ti, Senhor, que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo, para que ela veja sinais, prodígios, milagres e maravilhas, e que a sua fé e que a sua crença, Senhor, seja estabelecida, seja restaurada e seja pautada no modelo verdadeiro. Que a palavra, Senhor, possa trazer libertação, cura e transformação. Assim nós cremos, assim nós profetizamos e assim nós declaramos sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Nós também, meu Pai, intercedemos por essa peste, por essa praga, e cremos, Senhor, que o Senhor já nos livrou de todos os males, mas nós precisamos, meu Pai, que o Senhor continue amparando, protegendo os profissionais da saúde, os profissionais dos serviços essenciais, Senhor. Pai, que eles continuem firmes e fortes, meu Pai, sendo amparados pela Tua promessa. Pai, em nome de Jesus, que eles possam saber, que eles possam compreender, que eles possam entender a responsabilidade que Ele tem, a responsabilidade que lhes foi confiada. Pai, em nome de Jesus, que as suas mentes possam estar sendo trabalhadas por Ti, que eles possam compreender o Teu chamado, que eles possam compreender, Senhor, os propósitos que o Senhor tem. Pai, os livre de todos os males. Assim nós Te pedimos e assim nós Te agradecemos, Senhor. Também Te pedimos, meu Pai, pelas nossas autoridades. Senhor, cuida das nossas autoridades. Pai, nós intercedemos pelos nossos governantes. Pai, nós intercedemos por aqueles que têm o domínio, que têm o governo, que Teu Espírito Santo possa conduzi-los em ações corretas, em decisões sábias, Senhor. Pai, que nós possamos ver e testemunhar a Tua graça sobre todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço e eu Te agradeço. Assim seja, para a honra e a glória e exaltação do Teu nome, em nome do Todo-Poderoso, em nome do Altíssimo, em nome daquele que fez os céus e a terra
e daquele que tem a sua destra estendida sobre a nossa vida, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Assim seja. Amém, amém e amém. E você que crê, levante suas mãos aos céus, dê uma salva de palmas e um grito de júbilo. Amém, amém e amém. Deus é por nós, Deus é conosco. Compartilhe essa live, evangelize, profetize, declare vitória. Você é mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos uma palavra de vitória, nós temos uma palavra de conquista. Não deixe que nada, nem ninguém roube o amor de Deus pela sua vida. Assim eu declaro, assim eu decreto e assim eu te exorto. Permaneça forte, permaneça firme, permaneça descansando no Senhor e nós poderemos declarar, testemunhar tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Você crê? Então, nós nos vemos amanhã, às 18 horas, por uma nova palavra, por um novo rema, por um novo devocional para a sua vida. Assim nós cremos, assim nós te abençoamos e assim eu profetizo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz.